Você conhece o tecido Mil e Uma Utilidades? Vem comigo que eu vou te contar. O tecido conjuntivo, ele é um tecido com várias facetas. Ele tem tanto dentro do nosso corpo, fazendo a função de produção de células, quanto de ajudar outros tecidos. Então, esse tecido é um tecido com 1001 utilidades. Então, as principais características do tecido conjuntivo são grande quantidade de matriz extracelular. Sabe aquele líquido que fica ao redor das células, fazendo a função de preencher esse espaço vazio? Isso é matriz extracelular. Nesse tecido, a gente vai ter isso em abundância. E dependendo do local que esse tecido esteja realizando uma função, essa matriz extracelular pode ter outras características, por exemplo, ter presença de fibras, entre outras coisas. Além disso, esse tecido está muito abundante no nosso corpo. A gente vai encontrar ele em todos os locais do nosso corpo, fazendo funções múltiplas, diferentes. Então vamos conhecer os tipos de tecido para a gente conhecer as funções deles. O primeiro tecido que a gente vai aprender chama-se tecido conjuntivo propriamente dito, ou tecido conjuntivo, né? Esse tecido, ele é aquele ajudante do tecido epitelial, ou seja, aquele que está sempre acompanhando o tecido epitelial. Para quê? Para justamente dar e fornecer os nutrientes, o oxigênio, tudo que o tecido epitelial precisar, o tecido conjuntivo vai ter que fornecer. Então, ele está sempre junto com o tecido epitelial. Se você lembrar, na aula sobre tecido epitelial, nós falamos que ele reveste o nosso corpo. Então, o tecido conjuntivo está sempre ajudando ele. Então, também está revestindo o nosso corpo. Ele faz parte da nossa pele também. Além de ele estar sempre junto com o tecido epitelial, ele tem vários tipos de célula. Então, ele pode ter, por exemplo, uma célula maior, uma célula menor, uma célula que leva mais oxigênio, enfim, vão ter várias células. Pelo fato de ele sempre carregar os nutrientes do tecido epitelial, ele é bem vascularizado, ele tem vasos sanguíneos. Sabe quando você espeta o dedo em algum lugar? Quando ele sai sangue é porque você atingiu esse tecido, você atingiu o tecido conjuntivo propriamente dito. Passou o tecido epitelial e chegou lá naquele tecido. Na matriz extracelular do tecido conjuntivo propriamente dito, a gente pode encontrar diferentes tipos de fibras. As fibras colágena, elastina, as reticulares, elas vão ajudar a dar firmeza e também a dar o suporte e sustentação para esse tecido, para que ele, pelo fato de ter muita matriz, de ter muito líquido, ele vai precisar de ter alguém que sustente tudo isso. Então, quem sustenta muito esse tecido são essas fibras. Dentro do tecido conjuntivo propriamente dito, a gente pode dividir ele em duas etapas. A primeira chama-se tecido conjuntivo propriamente dito denso. O próprio nome já diz, ele é denso, ele é cheio de fibras. Ele é muito mais firme, muito mais denso. Ele vai ter muita fibra, o que fornece a ele muita firmeza e resistência, e a gente pode encontrar esse tecido formando os tendões, que são aquelas estruturas que vão auxiliar na junção entre musculatura e osso, para que a gente consiga fazer os movimentos sem que isso solte. E ele tem que ser firme, forte, porque se a gente vai pegar, por exemplo, uma caixa, a gente precisa ter firmeza nessa estrutura. Assim, os tendões precisam ser firmes também. E a gente vai ter o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. O próprio nome dele já diz, ele já é mais lento, mais mole. Ele vai ter pouca fibra, vai ser menos firme do que o tecido conjuntivo propriamente dito denso. E a gente encontra ele formando a nossa derme, que é a segunda camada da nossa pele. Assim, esse tecido é aquele que vai auxiliar o tecido epitelial, certo? Vamos para o próximo tecido, para a gente ir conhecendo ainda mais os tecidos conjuntivos. O tecido conjuntivo adiposo, ele é o tecido que faz reserva de gordura. Então, ele possui células que se chamam adipócitos, e essas células, elas têm a capacidade de armazenar lipídios. Os lipídios são as gorduras. Tente tirar da sua cabeça que gordura é uma coisa ruim. Não, as gorduras, elas fazem parte do nosso corpo. Logicamente que a gente tem gordura boa, gordura ruim, mas os lipídios bons, eles fazem parte da estrutura do nosso corpo também. Então, a gente também tem lipídios no nosso corpo. E no tecido conjuntivo adiposo, a gente tem uma grande quantidade de lipídios, porque essas células, elas têm essa capacidade de ir lá e guardar dentro delas. Além disso, elas são reserva de energia.
A primeira reserva de energia do nosso corpo são os carboidratos, mas quando a gente não encontra isso, o nosso corpo vai procurar de alguma forma essa energia, onde ele vai encontrar no tecido conjuntivo adiposo. Então, os lipídios também são fontes de energia para o nosso corpo. Sendo assim, esse tecido é uma ótima reserva de energia para o nosso corpo. Além disso, ele tem função de proteger o nosso corpo. Por quê? Pense o seguinte, nós temos vários órgãos no nosso corpo, nós temos o nosso cérebro, o nosso coração, pulmão, estômago, intestino, só que o nosso cérebro, o nosso coração, o nosso pulmão tem uma proteção forte, que são os nossos ossos. Mas aqui, ó, nessa estrutura do abdômen, a gente não tem esses ossos. Os nossos órgãos estão aqui desprotegidos. Então, a gente vai ter uma grande camada de tecido adiposo nesse local. Para quê? Proteger contra choques mecânicos. Quando você aperta esse local, ele está protegido pelo tecido adiposo. E além disso, ele mantém a temperatura corporal também. Funciona tipo um cobertor, sabe? Que fica mantendo toda essa estrutura bem quentinha para que a gente não perca temperatura com facilidade. Dá uma olhadinha aí como que ficam essas células todas cheinhas de lipídios. Os outros tecidos conjuntivos são o tecido conjuntivo cartilaginoso. Esse tecido é o que forma a cartilagem do nosso corpo. A cartilagem também está distribuída por todo o nosso corpo, principalmente em junções entre ossos. Por exemplo, aqui nos nossos dedos nós temos 3 ossinhos. Entre esses 3 ossinhos nós vamos ter cartilagens. Elas servem para proteger essas extremidades e toda vez que a gente fizer o movimento, os nossos ossos não arrastem um no outro, assim eles ficam protegidos. Esse tecido tem células chamadas de condoblastos. Essas células são responsáveis pela produção da fibra colágeno, que deixa essa cartilagem bem firme e também elástica, para que ela consiga ter um movimento. Outro lugar que a gente encontra esse tecido é formando o nosso nariz, por exemplo. Então, o nosso nariz e as nossas orelhas são moles, são elásticas, que a gente chama. Elas não são rígidas e duras, exatamente para que a gente consiga fazer coisas sem que nos machuque com facilidade. Por exemplo, já pensou se você deitasse lá para descansar em um travesseiro e sua orelha fosse de osso? Ela iria quebrar com grande facilidade, certo? Por isso, esse tecido ele é mais maleável. E quem faz isso são essas fibras. Quando nós somos jovens, essas fibras estão bem cheinhas, essas células estão bem cheinhas de fibras. E quando a gente vai envelhecendo, elas vão murchando e ficando pontos vazios. Então, quando a gente olha isso no microscópio, parece que tem vários buracos, mas na verdade são essas células que estão vazias dessas fibras. Então, esse tecido, ele também é avascular, ele não tem vasos sanguíneos, ele não é irrigado por sangue. E além disso, ele também não tem inervação. Quando você mexe o seu nariz, você sente dor? Não. Então, ele não tem essa inervação. Então, ele vai precisar dos tecidos ao seu redor para receber os nutrientes, receber a nutrição. Então, além de fazer a proteção dos nossos ossos, esse tecido também vai dar sustentação. Aonde? Nessa estrutura de orelha, nariz, na nossa traqueia, nós temos anéis de cartilagem na nossa traqueia, no nosso pescoço. Então, esse tecido é um tecido muito importante pra gente. Apesar da gente achar que somente o osso é importante, não. Tecido conjuntivo cartilaginoso também é extremamente importante. O tecido conjuntivo ósseo, ele vai formar os nossos ossos. E ele tem uma diferenciação do tecido cartilaginoso. Qual que é? Possuir sais minerais na sua matriz extracelular. Ele possui, por exemplo, fósforo, magnésio e cálcio, que dão resistência a esse tecido. Ou seja, ele fica muito firme, dando sustentação para todo o nosso corpo e, além disso, também evitando com que a gente ande que nem Maria Mole. Então, esse tecido ele vai possuir sangue, diferentemente do tecido conjuntivo cartilaginoso. Esse daqui tem sangue. E a gente fica pensando, mas sangue dentro do osso? Sim, tem sangue dentro do osso. Inclusive, este sangue, a maioria das células desse sangue são produzidas no tecido conjuntivo hematopoético. Esse tecido ele é responsável pela fabricação de algumas células. E adivinha onde ele está? Dentro do osso. Esse tecido ele é dividido em duas partes.
o mieloide, que é responsável pela produção das células do sangue, que são a hemácia e as plaquetas. E a gente tem o linfático, que ele é responsável pelas células de defesa, que são os linfócitos. Então, essas células, elas são produzidas lá dentro do nosso osso, dentro desse tecido. E temos, por fim, mas não menos importante, o tecido conjuntivo sanguíneo. Esse tecido é o que forma o nosso sangue. Então, sim, o nosso sangue é um tecido. Apesar da gente pensar de ele ser líquido e não ser parecido com um tecido, né, de roupa, mas ele sim é um tecido. A matriz extracelular desse tecido, ela é líquida. A gente chama ele de plasma. Então, o plasma sanguíneo é a matriz extracelular do sangue. E ela é líquida. E as células que formam esse tecido são a hemácia, as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, responsáveis por todo o transporte de gases dentro do nosso corpo. Os linfócitos, que são as células de defesa, e as plaquetas. As plaquetas vão participar da coagulação sanguínea. Sabe quando a gente se corta e logo em seguida esse cortezinho fecha e para de sair sangue? É isso. Essas são as células responsáveis por parar de sangrar. Senão você ia acabar perdendo todo o seu sangue, certo? Então, na aula de hoje, a gente viu todos os tipos de tecido conjuntivo, quais são as suas principais características e a sua importância. Para dar mais uma estudada sobre esse assunto, dá uma olhadinha aqui no box do vídeo e também faça o simulado para testar como que tá o seu conhecimento sobre esse assunto. Um beijo enorme para você e a gente se vê na próxima aula. Tchau!